Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto vídeo da nossa série de pegadinhas no Excel. E hoje eu vou mostrar para vocês como sacanear o seu colega utilizando o formato de números no Excel. Beleza? Então vamos lá, nós estamos com a planilha aqui, nós temos uma planilha normal, funciona, né? A gente pode digitar qualquer número aqui e tá funcionando beleza. O que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a gente vai selecionar todas as células da nossa planilha e vamos aplicar um formato de número que vai ocultar tudo que o cara digitar, basicamente. Então, quando ele digitar alguma coisa, não vai aparecer nada. Na realidade, vai estar sendo digitado, só que não vai estar sendo exibido. Então, como é que a gente faz? Clica aqui no selecionar tudo, né? Pressiona Ctrl 1, ou você pode clicar aqui nesse botãozinho de número aqui, ok? Formato de número, vai abrir aqui no Excel, a gente vai clicar na guia número aqui personalizado. E aqui onde está geral, nós vamos digitar 3 pontos e vírgulas. Olha, 1, 2, 3. Vou dar OK. Parece que nada aconteceu. Mas o que é a brincadeira aqui, ó? Se você digitar qualquer coisa aqui agora, ó, tá tudo oculto. Tá vendo? Olha, a diferença é que na realidade até achar agora que vai ser difícil. Tem alguma célula por aqui, ó. Opa, achei aqui, ó. Tá vendo? Digitamos aqui, tá o 10, tá vendo? Então onde que a gente digitou, os valores ficam. Olha lá, mas tá oculto por causa do formato de número. Para quem não conhece esse formato de número, na realidade ele tem uma cadeia bem segmentada, né? O que que significa, por que os 3 pontos e vírgulas ocultam. Então eu vou explicar para vocês e a gente pode até a partir daí fazer algumas diferenças, né, Michel? Tipo, por exemplo, substituir um valor por outro, né? O cara digitou um número, aparece outro número. Ou o cara digitou um número, digitou um texto, aparece uma mensagem de erro. Aquela mensagem de erro, não a mensagem de message box que a gente fez no VBA, né? Mas aquela mensagem mesmo, tipo nulo, tipo ref, quando dá um erro de uma fórmula, a gente pode fazer isso também. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui, vou voltar o formato de número para geral, né? Então tá aqui, ó, apareceu tudo de novo, né, que a gente tinha digitado. Vou apagar. O que a gente pode fazer aqui então? Vamos substituir então, por exemplo, o que o cara digitar por uma mensagem de erro? Vamos lá, o que a gente pode fazer? É bom que eu explique para vocês a segmentação, como é que funciona. Então eu vou voltar aqui, pressionei Ctrl 1 para abrir a formato de células, vou clicar em personalizar. Vamos lá, Michel, você lembra o que significa cada espaço desse aqui dentro do... Eu lembro. Pergunta pra mim. Vamos lá, o que é o primeiro? O primeiro é a formatação de números positivos. Isso aí, então vamos lá. A gente vai dividir aqui, pessoal, quando a gente está digitando uma segmentação de formato personalizado, a gente tem 4 espaços, né? O primeiro, que depois vem separado do ponto e vírgula, esse segundo entre esses pontos e vírgulas, o terceiro e o quarto que vem aqui após. Então os 3 pontos e vírgulas separam 4 cadeias de caracteres. O primeiro, o Michel falou que é... Números positivos. Números positivos. Então tudo que a gente colocar aqui vai ser o formato dos números positivos. Então vamos lá, Michel, o que a gente vai substituir? Nós vamos colocar entre aspas aqui, substituir por uma mensagem de erro. Vamos colocar pela mensagem ND, né? Que é aquela mensagem que todo mundo conhece. O famoso ND do PROC-V, né? Do PROC-V, tá aqui. Então quando o cara digitar qualquer número positivo, vai aparecer ND. ND. Agora o segundo é o que mesmo? A segunda espaço aqui, ó, que vem depois dos positivos, vem os números negativos. Negativos. Então quando o cara digitar um número negativo, vai aparecer qual mensagem de erro? Vamos colocar o ref, né? Ref. O ref do deslock, do... Quando perde a referência, ele dá esse erro. Se não me engano, o ref tem aqui. Isso aí. O terceiro é... É o zero. Zero. Então quando o cara digitar zero, vai aparecer nulo, né? Nada mais. Zero, nulo, acho que tem a ver. O zero é aquele famoso, quando a gente muda por um tracinho, quando a pessoa não quer exibir o zero, ela põe um tracinho, né? Isso, quando no formato de, normalmente, moeda, né? Vamos lá. E o quarto é o formato para... Textos. Então, números positivos, números negativos, zero e texto. Quando for o texto, o que a gente quer que apareça? Vamos lá. Ref, ND e tal. Vamos colocar aqui agora o... Tem mais um, qual é? Quem lembra mais um erro aí? Div 0. Vamos colocar o div 0. Esse aí é o mais famoso. Bom. Divisão por zero. Quando a gente divide por zero, né? Div barra 0. No canal do Guru tem todos esses erros explicados lá. Pode caçar. A gente já falou lá sobre esses tipos de erro, né? O que causa cada um erro desse. Tá lá. Então, 4 erros aqui. Vou dar OK. Ó, perceba que eu selecionei tudo. Então, qualquer lugar da planilha agora, olha, eu vou digitar aqui, ó. Vamos digitar um número positivo. 10. Olha lá, ND. Aí o cara fala, poxa, tudo que eu digito aparece ND. Aí não, ele vem e digita menos 10. Vai aparecer ref. Aí o cara digita 0, vai aparecer nulo. E o cara digita aí guru do Excel, que é um texto, vai aparecer o div 0. Tá vendo? Olha, se ele não entender de formato de número, ele vai pirar, cara. Se ele não entender, ele não vai saber o porquê que isso está acontecendo, né? Então vamos lá, a gente pode fazer outros formatos aí, né? A gente pode fazer formatos condicionais dentro do formato de texto, dentro do formato personalizado de número. Vamos lá fazer mais um exemplo? Ó, vou apagar aqui, vou voltar lá, né? Ctrl 1 aqui, vou apagar essa formatação e vou fazer o seguinte.
Agora nós vamos fazer uma formatação, por exemplo, se o cara digitar, ao invés... Aqui a gente segmentou pelo tipo, né? Maior que 0, números positivos, negativos, a gente agora pode fazer por faixas, né? Tipo, se o cara digitar um número maior que 0, maior que 100, maior que 200, a gente vai segmentando. Então, por exemplo, olha, vou vir aqui, colocar entre colchete assim, ó, maior que 500. Tá vendo? É uma condição. Então, você quer que apareça aqui, ó, colchete fechando, ponto e vírgula. Antes do ponto e vírgula, né, aspa, maior que 500, eu quero que apareça, por exemplo, vou colocar o mesmo erro de novo, ó, ND, tá vendo? ND, vou colocar aqui, fechar aspas, maior que 500, ponto e vírgula. Aí agora eu quero, por exemplo, que números maiores que, vamos lá, 1000, né? Lembrando que eu não estou colocando nada antes do 500, então qualquer número que eu digitar menor que 500 vai aparecer ele mesmo, ok? Então vou colocar maior que 1000, vou colocar o segundo erro. Vamos lá, qual que vai ser o erro que nós vamos colocar? O ref agora. Ref. Vamos lá? Vou deixar só essas duas condições. E isso aí é muito legal porque tem gente que faz isso usando informação condicional, né? E isso dá pra fazer dentro do formato de número também, que é... Legal que quem depois tiver interesse, lá no nosso blog a gente tem um artigo que fala sobre formatos personalizados, né? Dá pra gente aplicar cor, dá pra gente fazer um monte de formatos aqui, utilizando o próprio formato personalizado de número, que acaba sendo mais leve até do que a formatação condicional, né? Olha, tô formatando todas as células da planilha. Vou digitar aqui, ó, 600. Olha, deu um erro, tá vendo? Vou digitar 1200. Não, por que não aconteceu isso? Lógicas, né? Já sei, olha. Porque tudo que é 500 cai aqui dentro. Então a gente tinha que ter invertido aqui, Caiu né? na primeira condição. Caiu na primeira condição. A gente tinha que ter colocado primeiro a maior. Isso aí a gente lembra da função si, né? E depois a segunda maior. Agora deu certo, olha lá. 1200 e 600. Tem essa ordem, né? Por que isso aconteceu mesmo, Michel? Porque antes a gente tinha invertido, 1200 era maior que 500, já caía na primeira condição. Caía na primeira si. É aquele famoso caso das notas, né? Isso. De A, B, C, D e tal. Exatamente. Então você pode fazer várias condições aqui. Um outro exemplo claro, por exemplo, se você quiser substituir. Vamos supor, por exemplo, que você quer... toda vez que o cara digitar o número 1, apareça uma letra, né, um código, e toda vez que ele digitar o número 2, apareça outro código. Eu já recebi muito essa pergunta lá no fórum. Tipo, o cara, por exemplo, digita... eu quero digitar o número 1 e apareça, por exemplo, crédito. Eu quero digitar o número 2 e apareça débito, né? Um bullying assim, né? Aí o que você pode fazer? Você pode clicar aqui, ó. Vem aqui personalizado, coloca assim, ó. Se for igual a 1, ok? Coloca entre aspas aqui, ó, crédito. Porque é um texto, ponto e vírgula. Vou colocar aqui, ó, se for igual a 2. E eu estou formatando a planilha toda. Obviamente você não precisa fazer isso na planilha toda, né? Num caso aí do dia a dia, você poderia formatar uma célula específica, uma coluna para isso. É que eu estou formatando a planilha toda no caso do bullying, né? Da brincadeira, das pegadinhas lá que você vai fazer com seu colega lá. Aí você pode fazer na planilha inteira. Então se for igual a 2, você vai vir e colocar aqui débito. Ok? Olha lá, vou dar ok. Então, ó, vou digitar 1. Crédito. Vou digitar 2. Débito. Aí se eu digitar qualquer coisa que não é nem 1 e nem 2, se eu digitar qualquer coisa que não é nem 1 nem 2, vai aparecer o que você digitou. Eu acho que a melhor pegadinha é aquela que é bem pontual, assim. A gente mudou muitas coisas, mas se você mudar só um número, assim, transformasse 1 e 2, isso dá uma bugada. E principalmente se for um número que ele utiliza bastante, né? Tipo assim, tem aquele número que ele digita ou aquela coisa que ele faz, que só naquele ponto fica lá a pegadinha. Nos outros tá funcionando normal, o cara fica sem entender. E fica parecendo que é um bug sem sentido, né? Porque é uma coisa tão imprecisa. É aquela coisa que assim, a pessoa não tá esperando e quando você faz, acontece ali, ela fica sem entender. Legal? Então, mais esse vídeo aí pra gente contabilizar aí na nossa série aí de pegadinhas do Excel. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Falou!